Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou preparar aqui salgadinhos de festa, tá? Nesse vídeo eu vou estar tirando algumas dúvidas, pessoal, de um vídeo anterior que eu fiz, que tá lá no canal, onde eu passo assim todas as dicas, todo o segredo de como preparar mais de 200 salgados com apenas 1 kg de farinha de trigo. E eu percebi que ficou muitas dúvidas lá, tá? O pessoal perguntou bastante. Então, tirando essas dúvidas, eu vou mostrar para vocês hoje, passo a passo aqui, como que eu faço. Lembrando que essa massa, assim, ela é massa barata também, tá? Que vai batata ou mandioca, enfim. Uma massa, assim, bem simples, barato, exatamente para isso. Aí para quem está começando, às vezes não tem essa condição de investir ainda, apenas para começar, então de um jeito assim bem simples e bem prático, tá? Eu vou passar todo o segredinho. Então fica comigo até o final que eu vou estar tirando essas dúvidas. Então vem comigo. Eu vou medir aqui a farinha, tá bom? Certo, aqui está a balança, uma vasilha. Vou pegar a minha balança, voltar a tirar o peso da vasilha, para vocês verem, ficou zerada. Agora eu vou colocar aqui 1 kg de farinha de trigo. Uma farinha de trigo bouquet, tá? É a bem comum mesmo, tá? Eu tô usando essa bem normal mesmo, que você acha em qualquer lugar, tá? Já vou colocar aqui 1 kg de farinha de trigo. Exato, tá? Olha, 1 kg certinho, tá? Então, 1 kg de farinha de trigo, tá aqui. Eu vou tirar minha balança daqui, de 1 kg de farinha de trigo. É extremamente importante peneirar a farinha. O segredo, pessoal, é não apertar a farinha, tá vendo? Eu tô colocando uma colher para eu não apertar, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. É importante peneirar para incorporar ar nessa farinha, para quando ela for cozinhar, ela desmancha todos esses gruminhos, sabe? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xícaras de farinha de trigo, medido, pessoal, como vocês viram, bem solto, sabe? Sem apertar a farinha, tá? Não, lembrando que não é por peso, tá bom? Aqui tem 1 kg de farinha de trigo, deu 11 xícaras. Eu medi nessa xícara, que é a mesma xícara que eu vou medir a água, tá? A mesma vasilha que eu medi a farinha, é a mesma que eu vou medir a água. Se essa xícara fosse de 250 ml, a quantidade de xícara de farinha de 250, a mesma xícara de 250, eu vou medir a água. Então não muda nada, não aumenta a farinha, não diminui. Saber medir a água e a farinha para ter um rendimento, cozinhar na medida certa, para que a massa tenha assim o desenvolvimento adequado para render a quantidade de salgados, tá bom? Então, lembrando, 11 xícaras de farinha de trigo, medidas de farinha de trigo. Agora vamos medir a água, tá bom? Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de caldo quinó, tô usando em pó, de uma marca assim boa, tá? Pra dar aquele sabor. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa bem cheia de margarina, 150 ml de óleo, um pouquinho de sal se precisar e uma xícara. Lembrando que essa xícara, ela mede 200 ml. Aqui, aquelas xícaras medidoras, 250 e 200 ml, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente para não ficar dúvida, tá? Eu vou medir a água nessa xícara, 200 ml, tá? Vou até fazer a medição para vocês verem, para tirar todas as dúvidas, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, 250 ml. Dá para vocês verem direitinho, tá? Sobrou, ou seja, 50 ml. Essa xícara é de 200 ml, tá? Então, vou medir nela porque é a medida mais comum que tem por aí. Então, eu vou colocar
panela já está quente aqui para agilizar. 2, 3, 4 e 5, 6. Esse caldo, pessoal, eu vou aproveitar ele porque eu cozinhei o peito de frango para fazer o recheio, tá? Eu uso o caldo para fazer a massa, dá aquele sabor. Então, eu coloquei 6 xícaras, vou completar com esse caldo, tá? 7, 8 e 9. Mas não tá totalmente cheia, tá? Eu vou completar 9, 10, 11. Então, 11 xícaras de farinha de trigo, 11 xícaras de água, tá bom? Já liguei o fogo, vou deixar essa água ferver. Tá quase fervendo a água. A panela já estava quente, na verdade, eu deixei aquecer para adiantar. Vamos colocar aqui o caldo de galinha, a margarina. Vou colocar a margarina, o óleo. É a hora de experimentar aqui o sal. Por isso que é importante usar uma marca boa, porque na maioria tem assim bastante sal, tá? E pouco sabor. Eu gosto de usar a marca Knorr, que é o caldo de galinha, tá? Ele é bastante saboroso. Então, eu vou experimentar e ver se é necessário colocar um pouco mais de sal. Lembrando, eu gosto de usar o caldo do frango que eu cozinho exatamente por isso, dá aquela corzinha, fica assim um salgado bem bonito, tá? Mas aí é se vocês gostassem mais coradinho, tá? Quem gosta, não se importa com isso, não é necessário. O Knorr e a margarina, ela dá assim uma coloração na água, tá? A água ferveu, a farinha que eu acabei de peneirar, vou colocar aqui de uma vez só, tá? 1 quilo de farinha de trigo peneirado, tá? Só troquei aqui a panela por uma maior. Se vocês tiverem aí panela maior, é importante usar as panelas maiores, tá? Que facilita bastante. Pessoal, essa massa eu tô fazendo assim sem mandioca ou batata, né? Quem gosta de usar. Eu não tenho o hábito de usar mandioca, às vezes eu uso batata, tá? Então, se for usar a batata, esse é o momento, tá? De colocar, tá bom? Assim que você estiver cozinhando a massa, é a hora de você cozinhar a batata, espremer e colocar, tá bom? Para essa quantidade aqui, umas 200 gramas de batata cozida e espremida, tá bom, pessoal? Gente, haja braço, viu? É pesado para mexer. Quem não tá acostumado vai ter certa dificuldade. Então, às vezes, se for o caso, divide a água e divide a farinha, tá? A mesma quantidade e coloca em 2 panelas, tá? Pra ficar mais leve, tá? Porque é bem pesado para mexer. E tem que deixar cozinhar bem, tá? Influencia bastante no rendimento da massa, tá? Tem que cozinhar bem. Tá pronta já. Já cozinhou o suficiente. Eu separei aqui uma colher de margarina, tá? Para esse momento. Isso aqui facilita tirar a massa da panela, porque ela gruda, tá? Aqui a gente coloca dos lados, vocês vão ver que vai soltar com facilidade, tá? Eu vou desligar o fogo porque já está no ponto. Pra vocês verem, ó, solta super fácil, tá vendo? Com facilidade. Olha que massa bem macia, gente. Fica bem bonita, tá? Fica bem coloridinha. Eu gosto de usar o caldo que eu cozinho o frango, o peito de frango, pra
para dar essa corzinha. Olha que bonito que fica. Agora, pessoal, com essa espátula, nós vamos sovar essa massa, tá? Tem que aguardar esfriar um pouquinho, tá? Eu consigo ir trabalhando com ela. Mas se você não está acostumado, vocês esperam esfriar um pouquinho, tá, pessoal? Para evitar aí acidentes, tá? Então, ó a quantidade de massa, gente. Dá uma olhada para vocês verem. 1 quilo, pessoal, de farinha de trigo, tá? Agora nós vamos enrolar. Embora acho que não ficou dúvida sobre enrolar, mas enfim, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para enrolar, tá? O tamanho para ficar padrão, embora acho que não foi assim tantas dúvidas das pessoas, tá? Mas mesmo assim, para alguém que está chegando e às vezes não tem ainda a prática, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu desenvolvi o meu melhor assim, ó. Tem pessoa que pega direto daqui, ó, e monta as coxinhas. Eu não consigo, assim, pegar a quantidade certa, ficar no padrão, ficar aquele salgado padronizado, do mesmo tamanho. Para quem tá começando, eu acho que é o melhor jeito, tá? Ele faz, assim, um rolinho, é bem grossinho, tá? Não é aquele rolinho fininho, tá? Para vocês verem, é bem da mesma grossura que é as pontas, é o meio, tá certinho, tá bom? O modo que eu faço para vocês padronizar e ficar um salgado bonito, do mesmo tamanho, não ficar grande demais, nem ficar pequeno demais, eu faço assim, ó, 2 dedinhos. Com meus dedos, pessoal, para vocês verem, são dedos, assim, é bem grosso meu dedo. Então, eu coloco bem rente para não ficar grande demais, tá? Vocês que têm o dedo mais delicadinho, pode ser a medida certinha. Eu coloco assim bem reto mesmo, bem rente assim, no limite, para eu cortar e não ficar grande demais, tá? 2 dedinhos, 2 dedinhos, 2 dedinhos e 2 dedinhos. Para vocês verem, eu vou mostrar para vocês como que fica. Fica do mesmo tamanho, tá? Tá vendo? Não muda, não é um maior ou outro menor, tá? Gente, assim, é a maior chance que tem deles ficarem, assim, iguais, padronizado, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui o meu recheio de frango, tá, pessoal? Eu uso peito de frango, cozinho, né? Aí depois eu desfio e uso alguns temperinhos, pessoal. Nada assim, eu não costumo usar, tipo, pimenta, esses temperos muito fortes. Eu opto mais por temperos tipo mais ervas, sabe? Salsinha, orégano, assim, porque nem todo mundo gosta de pimenta, sabe? Porque você vai agradar um e desagradar outros, né? Então você tem que fazer aquele sabor que consegue alcançar todos, né? Então eu não costumo usar tempero muito forte, pimenta, coisa apimentada, assim, esses temperos que muito marcantes, tá bom? Vamos modelar aqui as nossas coxinhas, tá? Essa parte aqui eu não vou, assim, mostrar detalhe, porque eu acho que não ficou, assim, dúvida. Então foi mais sobre a medida de água e de farinha. E já para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês só o resultado final, depois deles modelado, a quantidade, né? Mas enfim, só para deixar assim bem certo, que o certo, tá, pessoal? É medir a farinha de trigo na xícara, assim, bem leve, não pesar a farinha na xícara. Se colocar a farinha e apertar, ela incorpora ar, tá? Então, assim, se você apertar, mais você vai colocar. Então, assim, e lógico que requer mais água, tá? Aí você se perde na medida. Então, o segredo mede a farinha, bem leve, não é aquela xícara cheia, é uma xícara rasa, com a farinha bem leve, sem pressionar a farinha na xícara. E
a quantidade que você medir a farinha, a mesma quantidade de xícaras de farinha medida levemente, é a mesma de água. Aí sim, a água, a xícara é cheia, normal, tá? Então é isso. Essas dicas, pessoal, servem para quem, por exemplo, eu tenho balança, mas tem pessoa que às vezes está começando e ainda não tem a balança. Então você vai no mercado e compra lá aquele pacotinho de trigo individual. Ai, como que eu vou saber quanto de água eu uso? Então, pessoal, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tirando as dúvidas exatamente para esse tipo de pessoa. Tem pessoa que acha que é inútil, ai, que fica falando desnecessariamente, que o vídeo longo acaba, sei lá, enchendo as paciências da pessoa. Mas tem pessoa, pessoal, que não tem balança em casa. Então, assim, ela compra o pacotinho de farinha de trigo individual, diferente de mim que comprei o pacote fechado e medi. Não, você compra o pacote de 1 quilo, você vai pegar esse 1 quilo, colocar na xícara levemente, a quantidade de xícara levemente de farinha é a mesma quantidade de água. A água, a xícara é cheia, tá? A medida é cheia, normal. Só a farinha de trigo que você vai medir levemente sem pressionar. E assim você vai conseguir. Eu vou mostrar para vocês que dá, pessoal, de verdade, quase, dependendo da farinha de trigo, tem farinha que não rende muito, né? Se ela não for assim de boa qualidade, ela não rende muito. Mas quando a farinha ela é de melhor qualidade, ela aproveita mais a água, então ela rende. Você tem que deixar no fogo baixo, não deixar o fogo alto, mexer bastante para dar tempo da farinha cozinhar, tá? E que eu vou conseguir aqui, pessoal, muito mais mesmo de 200 salgados, tá? Eu vou mostrar para vocês que não são salgados pequenininhos, tá? Para vocês verem, bem recheados. Quando eu terminar, eu mostro para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, espero aí que eu tenha tirado as dúvidas de quem teve dúvida, tá? Desculpa aí pela falação, né? É muito falar, mas é necessário, tá, pessoal? Que tem pessoa que realmente não tem balança em casa, então assim, é por isso que você não vai fazer? Lógico que não, né? Para tudo se dá um jeito, né? Para preparar esse recheio, eu usei 2 kg de peito de frango, tá? E vai sobrar bastante ainda recheio aqui, tá? Então, pessoal, olha aqui as coxinhas já prontas, para vocês verem, ó, como fica tudo do mesmo tamanho. Não fica pequenininho, tá? Eu vou chegar bem pertinho para você ver, tá? E fica padrão, pessoal, ó. Geralmente assim, as máquinas fazem assim bem perfeitinho, né? Lógico que a nossa mão, mas olha, dá uma olhada pra vocês ver, ó. Tem pouca diferença, gente, fala sério, de tamanho, olha. Então é muito importante essa tática que eu uso, que eu acho que é o melhor jeito, principalmente para quem não tem muita prática, né? Quem tá começando. Mas enfim, não se prende a isso, tá? Cada um desenvolve aí o jeito que for melhor. Eu prefiro tirar aquele tempinho, medir, enrolar aqui, cortar, pra mim já sai tudo do tamanho certinho. E o recheio eu sempre pego com a mão, tá? Esses 3 dedinhos é o suficiente. E sai certinho, você consegue acomodar ele na massa, já vem direto. A colher você vai ter que estar ajeitando. Então, pra quem tá começando, é o melhor jeito, tá? Gente, deixa eu enrolar meu salgado, porque tem muito pela frente ainda, tá? 264 salgados com 1 kg de farinha de trigo. Então, pessoal, voltamos aqui com os nossos salgados. Eu deixei de um dia para o outro, tá? Para congelar, tá? Não deu tempo de eu embalar ontem, aí eu deixei para hoje, tá? Tem aqui um martelinho, tá? Eles grudam, tá? Normal. No congelamento eles grudam, mas com o martelinho a gente quebra, né? Não podemos esperar descongelar, lógico, né? Então, para conseguir embalar eles e eles não criar cristais de gelo, é importante tirar do freezer rapidamente e já embalar e devolver no freezer, tá? Assim, porque eu não tenho máquina de embalar, sabe aquelas máquinas que tiram o ar a vácuo?
seria legal, mas eu não tenho. Então, assim, eu só quero explicar para vocês que, mesmo assim, é possível, tá? Vocês fazer aí o salgado e guardar bem embaladinho no freezer após o congelamento. Não deixar ele fora para depois congelar de novo, porque assim ele cria cristais de gelo, né? Então, o importante é assim, fez, empanou, leva no freezer. Congelou, tira, embala rapidamente e devolve no freezer. Gente, dura aí meses, tá? E não cria cristais de gelo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eu costumo embalar assim, tá? Eu comprei esse pacote, aquele saco plástico, tá? A gente compra em lojas de material de embalagem, né? Lojas de embalagem, na verdade. Gente, é 1 quilo, é bastante, sabe? É por peso, tá? É 1 quilo, eu paguei R$27,50. Então é bastante saco, tem eles menores, maiores, com espessura um pouco maior. O valor varia de acordo com a espessura, tá? Esse aqui é 25 por 45, tá? De tamanho também, ó. Olha, podemos colocar aqui no saquinho. Aqui pra vocês verem, ó. Olha que embalagem bonitinha, pessoal. Aqui a gente aperta bastante, tá? Tira todo o ar. Ou damos assim um nozinho. Aqui sobrou ainda, porque o saquinho é grande, dá pra dar tipo um nó. Mas se não, arranja um barbante e tal, sabe? Olha pra vocês verem. Assim a gente pode colocar de volta no freezer. E acreditem, não cria cristais de gelo, tá? Mas assim, o processo tem que ser feito rapidamente, tá? Pra ele não descongelar. Como ele foi empanado, sabe a farinha de rosca que tá por fora amolecer? Se demorar muito, você pega e ela começa a soltar. Como eu tô gravando, começou a soltar na minha mão. É importante isso não acontecer, é assim que cria os cristais de gelo. Aí fica aquele salgado, quando vai fritar, às vezes estoura e dá trabalho até na hora de fritar. Eu vou ser um pouco mais rápida, porque já está acontecendo isso. Olha que embalaginha bonita, pessoal. Vocês podem armazenar aí no freezer. Pessoal, super tranquilo, tá? Às vezes você fica pensando que, não vou fazer porque eu não tenho máquina de selar, de tirar a embalagem a vácuo. Não tem problema, tá? É só a agilidade, você ser ágil nesse processo de embalar, de tirar do freezer, embalar e devolver rapidamente no freezer e manter, lógico, não descongelar, só descongelar na hora de fritar, né? Assim vocês têm um salgado de qualidade. Então é isso, pessoal. Eu quis aqui mostrar pra vocês aqui como que eu faço aqui, o meu jeito simples, manual de tudo, né? Tanto as massas, o recheio, a modelagem, a embalagem, tudo isso aí pra mostrar pra vocês aí. Você que tá começando agora, não desista, vai em frente. Vai dar certo, tá bom? Deus abençoe vocês. E se você gostar desse vídeo, pessoal, que eu tirei algumas dúvidas aí, se ficar alguma dúvida também, vocês podem deixar aí no comentário. Problema nenhum, eu vou responder com todo carinho. Se você chegar agora e é novo no canal, não é inscrito, se inscreva. Se gostar do vídeo, me deixe seu joinha, que o YouTube entende que você gostou do vídeo, tá bom? Então, pessoal, um beijo para todos e não esqueça que temos aí um encontro marcado no nosso próximo vídeo. E se quiser conteúdos como esse, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijo!